E para falar sobre este assunto, vamos conversar com o Procurador da República, Guilherme Scelbi. Doutor Guilherme, muito bom dia. Que alegria receber o senhor aqui mais uma vez no Tudo Mais. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado, o prazer é todo meu. Bom dia a todos. Doutor, então, como eu disse, agora o governo até agora tem até junho deste ano para decidir aí, não é? O futuro da educação, e até agora nada foi decidido, é isso? Bem, é o pior, né? O que se tem como perspectiva é a completa confusão e invasão do espaço educacional por ideologias, especialmente o socialismo, uma visão de mundo que pode ser apresentada e, inclusive, deve ser debatida, mas não pode ser a única. Então, o que nós vimos na Conferência Nacional da Educação é o assalto, é o sequestro da educação brasileira por uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum, que propõe coisas ilegais e abusivas aos direitos da criança e da família, mas que se traveste de direitos humanos, ela se apresenta na roupagem por meio de palavras que parece que é uma coisa boa, justiça social. Então, o que nós temos de perspectiva não é nada bom. Doutor, o que diz de fato, né? Quais são as referências aí que foram discutidas neste documento e o que tem de mais preocupante neste documento? Olha, começa pela forma com que foi convocada essa conferência, às pressas, em menos de 3 meses, desde a convocação presidencial até a realização. Portanto, uma coisa que não foi transparente nem pública, foi uma coisa, já aparece cartas marcadas, e de fato, as imagens, as gravações, as pessoas que foram ao evento e até os discursos públicos não deixam dúvida. Nós estamos diante de uma visão de mundo que, repito, não estou dizendo que não deva ser apresentada, mas uma visão de mundo que quer ter um monopólio da educação. Então, o que nós vimos na reunião, na conferência e no documento elaborado, isso se mostra de forma muito clara. Não só a reunião foi pautada por discursos de ideologia, de visões acientíficas, de proposições que fogem até a lógica, mas que, na verdade, no documento você vê a prevalência. Se você colocar no documento do CONAI, na proposta do CONAI, a palavra LGBT, você vai encontrar centenas de vezes. Mas se você procurar a palavra matemática, imagina, a Conferência da Educação, se você colocar a palavra matemática, salvo engano, vai encontrar 6 vezes. Se você colocar movimentos sociais, 50, 70 vezes. E se você colocar qualquer outra palavra, português ou química, ou qualquer aspecto do ensino que nós queremos melhorar na educação pública, você vai encontrar pouquíssimas vezes. Então, houve assim, um comprometimento gravíssimo da forma de que se propõe uma educação que vai doutrinar crianças, veja, não é só as crianças, não são apenas os alunos, mas também os professores. Os professores são alvo dessa doutrinação, porque quando um documento que se quer transformar em lei vem com tamanha sorte de visão sectária do mundo, a formação dos professores é comprometida também. Essa seria a minha segunda pergunta, minha próxima pergunta para o senhor, né? Qual o risco, né, que este documento traz para os professores, né? Porque eles que estão ali à frente das crianças, né? Dentro da sala de aula, quem comanda ali são os professores. Então, assim, além do risco para as crianças, nós temos também um risco para os professores? Sem dúvida, porque, veja, quando você propõe apresentar temas, por exemplo, que a lei proíbe, porque crianças, por exemplo, criança tem uma proteção legal muito estrita em relação a temas, em relação a imagens, mensagens. Veja o artigo 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 241-E do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja as normas penais que protegem a criança
em relação a tudo que diz respeito ao pornográfico, vamos dar esse exemplo. A educação brasileira não conhece leis. Seja o gestor, seja o ministro da Educação, seja o secretário de Educação, seja escolas públicas ou particulares, se você fizer perguntas básicas sobre os direitos e, sobretudo, a proteção das crianças, não conhecem. Então, você tem materiais didáticos que quem elabora deve viver em outro planeta, onde a Constituição não é a nossa Constituição, onde as leis não são as leis. Por quê? Porque você veja materiais didáticos aprovados pelo MEC, onde consta lá temas que são abusivos ao entendimento da criança apresentados no cotidiano. Nós tivemos recentemente um material, não foi material didático, mas um livro que foi apresentado que continha descrição pornográfica da prostituição, de relação sexual. Ninguém está atento à lei protegendo crianças e adolescentes e a escola se tornou esse ambiente onde cada um faz o que quer. E aqui entra o tema central agora dessa questão, que o professor que recebe esse material didático, como ele não conhece a lei também, ele acha que por ter vindo do MEC ou ter vindo da Secretaria de Educação, esse material é legal, é correto, ele ministra a aula. Só que se uma família conhece os seus direitos, basta uma família, e aquele material viola a lei, é ação de dano moral contra o professor, não vai ser o ministro da Educação, não. Quem vai pagar a conta é o professor em sala de aula, é o diretor da escola. Então, veja, há um risco jurídico para os profissionais da educação que são induzidos a pensar que aquele material é correto, que aquele material está aprovado na esfera das leis, e não está, porque ele está vindo de um ambiente onde não se conhecem as leis, e pior, onde se propõe abertamente violar as leis. E aqui é a defesa do professor, que também deve ser o nosso alvo. Nossa, doutor Shelby, assim, é assustador, né? A gente escuta o senhor falar, é assustador. E nós temos, sim, que nos posicionar, né, contra este plano, né, de educação aí, que vai valer pelos próximos 10 anos. Doutor, só para quem está em casa entender um pouco mais do que a gente está falando, nós preparamos uma reportagem sobre este assunto, até o senhor participou, nós vamos assistir essa reportagem agora e a gente já continua o nosso bate-papo. Vamos ver. Um plano obscuro que pode mudar os próximos 10 anos da educação brasileira. A cada 10 anos, o MEC precisa elaborar o documento para pautar o PNE, Plano Nacional de Educação, que contém as diretrizes da política pública de Estado e que garantem a educação como direito humano a todos os estudantes. O MEC está atrasado. Pelas leis, a avaliação do PNE já deveria ter entregue um projeto de lei com o documento final ao Congresso em julho do ano passado, no último ciclo do PNE, de 2014 a 2024. A tramitação do texto começou em 2010 e demorou quase 4 anos até a aprovação. Este ano, o documento foi redigido durante a CONAI, a Conferência Nacional de Educação. O evento aconteceu em janeiro. Com pouca divulgação na grande mídia, a CONAI foi convocada às pressas pelo presidente da República por meio de decreto e reuniu diversas entidades sociais e partidos políticos. Agora, de uma forma muito rápida, o governo federal, através de um decreto, convoca uma conferência. Quem participou da conferência? Não se sabe. Os convidados do governo. O grande questionamento é porque houve pouca participação de frentes educadoras e, principalmente, de outras instituições que trouxessem pontos de vista diversos para o debate. Então, é muito preocupante a gente ver um trabalho realizado com grupos selecionados, convocados pelo presidente, ou seja, não teve um trabalho mais aberto para que a sociedade se representasse, né, fosse representada com mais efetividade. Essa falta de pensamentos divergentes e de debates focados em dados e ciência trouxeram um documento pautado mais em questões de gênero e políticos sociais do que em fatos e projetos que visam o avanço da educação. Eu senti falta de fato de discutir os problemas reais da educação do nosso país. As propostas, elas são direcionadas contra uma visão de mundo
E uma das coisas que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e a Constituição tem, se é uma coisa que se preza na educação, na Constituição, é a pluralidade de ideias. O documento traz ataques diretos às escolas cívico-militares e escolas particulares. Também faz contraposição ao homeschooling. As propostas aprovadas durante a CONAI criticam propriedade privada e agronegócio, além de colocar temas como entidades de gênero e sexualidade na grade curricular. Temas que não são relevantes para um plano de ensino de estudantes da educação básica. Então, eu senti falta aqui nessa conferência uma discussão de educação em si e muito mais pautas políticas, né? E de minorias, representatividades sociais. De acordo com o procurador Guilherme Shelby, especialista em infância e educação, muitas das propostas do documento são ilegais e ferem a preservação da dignidade da criança e do adolescente. É interessante observar que as diversas propostas ilegais, ideológicas, de conteúdo político partidário sectário, portanto, não são propostas dessa Conferência Nacional de Educação que objetivam a pluralidade, a diversidade, não. É o viés de esquerda. A grande questão é, se os professores aplicarem essas pautas em salas de aula, poderão sofrer processos judiciais, já que os pais podem alegar que os filhos sofreram violação de direitos. Se o professor agir conforme está aí, e ele vai ser processado por famílias. Ele poderá sofrer processos por indenização por dano moral. Ele poderá até mesmo praticar crimes. A falta de projetos focados em melhorar a qualidade do ensino e dos espaços escolares em todo o Brasil também preocupa especialistas. O documento ainda não passou pelo Congresso, porém o prazo está na reta final. Este ano termina a validade do último PNE e um novo plano precisa ser aprovado até julho. Por isso, a população precisa estar alerta e cobrar as autoridades competentes para que o novo Plano Nacional de Educação tenha mais projetos e metas educacionais do que pautas partidárias. Nós precisamos acompanhar o que está acontecendo na educação do nosso país. Cobre, né, que tenha a representatividade social necessária para que o documento redigido final ele reflita os anseios e as necessidades da educação do nosso país hoje como um todo. Eu proponho que a gente tenha consciência da calamidade, das ilegalidades, que a gente conheça as leis que estão a nosso favor e que a gente faça como qualquer pessoa normal, exija respeito às crianças, aos filhos e à família. Eu não estou ouvindo. Perdi o áudio. Perdeu o áudio. Agora ok. Agora ok, voltou? Faz parte. Doutora, assim, eu disse que é muito sério este assunto, né? E todo mundo, e diz respeito a todos nós, não só quem tem filhos pequenos, né? A todos os brasileiros, porque a educação é o que forma as pessoas, forma o caráter, não é mesmo, doutor? Agora, assim, doutor Shelby, hoje já existem ações institucionais aí em vigor, e quais seriam elas? Você se refere à defesa da infância, da família? Isso. Olha, na verdade, nós estamos vivendo um confronto. Uhum. Existem aqueles que recorrem à sua ideologia e a cláusulas abertas, direitos humanos, defesa de minorias, combate à discriminação, cláusulas abertas. Com base nisso, querem fazer o que bem entenderem. Então, o sujeito chega na escola, ele diz que vai dar aula de
combater a discriminação. Ele faz o que quer lá. Só que não. A lei tem que ser respeitada, inclusive, na escola. Então não adianta eu falar que venho falar de direitos humanos e apresento às crianças temas que a lei proíbe apresentar, ou temas que, para apresentar, tenho que antes anunciar e ter a anuência da família. Atenção! Os alunos não nasceram em árvore, não. Eles têm pai e mãe. E a lei dá à família o protagonismo na formação moral, religiosa dos filhos menores. Por exemplo, a escola, ela acha que ela pode falar o que quiser com seus alunos. Como se tivesse assim, um coringa, né? Uma carta aberta, em branco, para fazer o que... Não! Professor, médico, procurador, jornalista, todos nós temos que obedecer leis. Então, aqui está um grande desafio. As famílias também não conhecem as leis. Então, nós estamos vivendo um ambiente em que cada um faz o que acha melhor. Só que tem uns aí que acham que fazer sexo com criança é um direito da criança. É assim que pensam os pedófilos. Atenção, não estou falando de outra forma. Existem documentos oficiais que dizem que criança tem direito sexual. Então, esse tipo de documento e formulação em documentos oficiais no Brasil, eles são ilegais, abusivos e ferem os direitos da criança e da família. Só que a família não sabe. Então, o que está acontecendo é que a escola, agora eu vou dar uma má notícia, todas essas péssimas propostas que estão no documento da CONAI, que foi enviado, que aí não é lei, a proposta da CONAI 2024, da conferência, foi enviada com aquele viés ideológico, propostas ilegais, absolutamente ilegais. A notícia ruim é que isso já está sendo feito nas escolas brasileiras. E aqui está o ponto. Mas espera aí, doutor Shelby. Se eles estão fazendo o que é legal, então por que não se proíbe? Porque ninguém está importando. As famílias estão desatentas. Os líderes cristãos eu nem falo, viu? Eles não têm nenhum interesse nessa causa. É raríssimo. É raríssimo. E aqui vem meu alerta. Se não forem os bons, vendo que há um ramo fundamental hoje da sociedade, que são as escolas, sendo aparelhado, praticando ilegalidades, erotizando crianças, apresentando às crianças uma visão do mundo sectária, não apresentando as ideias que a lei diz que a escola, a educação, deve ser um lugar da apresentação das várias visões de mundo e ideias. Nada disso. As várias visões de mundo são proibidas. Você é chamado de fascista se não for da esquerda, você é colocado como fundamentalista se apresentar valores que não condizem com os deles, e isso está errado. Todos devem apresentar os seus valores, inclusive a esquerda. Eu acho que está correto, tem que apresentar a visão de mundo da esquerda. Só que a esquerda não quer que os outros valores sejam apresentados. E aqui está o ponto. Esse debate está sendo travado no ensino infantil, na presença de crianças. E as famílias estão desatentas. E aqui a minha colocação é: não será o governo que vai resolver isso. Infelizmente, nós estamos esperando do governo um socorro que não haverá, ao contrário, atualmente não haverá. Então, o desafio agora, eu espero que líderes estejam assistindo isso aqui, líderes de igrejas, não importa a religião, líderes que entendam a profunda espiritualidade dessas ilegalidades contra a criança. Observa, os dados da educação brasileira são africanos, com todo respeito à África. O Brasil não ficaria na sua condição atual de educação entre as 3 melhores performances de nações africanas. É uma vergonha. E é isso que eles querem aprimorar. O que está ruim, piorar. Como se fosse assim uma coisa, um bezerro de ouro. Então, se a nossa educação estivesse bem, se os meninos tivessem performance, se a educação estivesse tendo uma performance pelo menos razoável, está péssima. E eles querem piorar o que está ruim. Então é uma questão também não estou nem falando mais de ideologia, de resultado. E esse processo não tem outra saída. Os pais, as mães, as famílias de alunos, os líderes de igrejas, é um clamor mesmo, que são muito relevantes
Acorda enquanto é tempo. Porque quem está financiando tudo isso, é bom lembrar, são os nossos impostos. E aqui entra esse vamos dizer assim, alerta, e eu parabenizo vocês por estar trazendo isso, mas que a gente não fique apenas nesse programa. Perdi de novo o áudio. Deu de novo o áudio? E agora? Okay. Voltou? Okay. Doutora, assim, a gente espera mesmo, né, que isso alcance muitas pessoas, né, que a gente tem que se posicionar, como a gente disse, porque, como o senhor disse, fere aí todos os direitos das crianças e dos adolescentes, também dos professores. É um absurdo. Agora, só para a gente encerrar, doutor Shelby, o que o senhor acredita que precisa ter aí no PNE, no Plano Nacional de Educação, que não tem hoje no atual e que nós precisamos para os próximos 10 anos? Afinal, que eu disse, né, tem que ser decidido até em junho, mas, doutor, até agora não tem uma data marcada. Existe aí uma audiência temática para ser marcada, mas sem data ainda também, né? Sem dúvida. Olha, primeiro, a educação é um termo aberto. Quando a Constituição fala, inclusive no Plano Nacional de Educação, a palavra que você vai ver lá é ensino, aprimorar o ensino. O que isso significa? O ensino de matemática, de português, de biologia, de química. Só que eles estão acrescentando ao ensino cláusulas político-ideológicas, que acabou tomando conta da escola. Talvez os meninos aprendam mais sobre masturbação e prática sexual do que sobre matemática e português. Por isso que talvez esteja tanta ativação sexual e pouquíssima capacidade de ler e estudar. Nós temos uma grave crise. A educação, as escolas, sendo o local de prática de ilegalidades, com pretexto de educação sexual, com pretexto de outras coisas. Então a gente precisa não só dar nomes, mas especificar. A primeira coisa, quando falar uma coisa, dizer, ó, isso significa isso. E principalmente, ter as leis vigentes restauradas nas escolas. Por exemplo, criança e adolescente, pela lei brasileira. Atenção, os professores vão levar um susto. E as famílias também. Sabe como a lei chama os menores de 16 anos no Brasil? Absolutamente incapazes. Entenda, artigo 3º do Código Civil. Só essa norma já seria uma revolução na educação brasileira. Sabe por quê? Porque hoje, no ensino infantil fundamental 1 e 2, crianças estão ganhando autonomia de vontade, inclusive sexual, o que a lei não permite. Estou dando um exemplo, mas poderia falar aqui muitas propostas, mas deixo essas duas. Restaurar as normas que protegem criança dos direitos e deveres da família na educação. E abro um parêntese, um dos principais fatores do sucesso de um aluno não está na escola. Um dos principais fatores do sucesso de um aluno é a família. Ou seja, o apoio de um pai, de um tio que às vezes cria o sobrinho, do avô que cria o neto, não é só pai e mãe. O apoio de um familiar, o incentivo. Esse elemento é essencial para o desempenho escolar dos alunos. E se vocês abrirem qualquer documento sobre educação, a palavra família é esquecida. Então trago também esse alerta para que nós tenhamos a escola unida à família. É um processo de cooperação. Esses ativistas e radicais ideológicos, eles querem criar o confronto. Família contra a escola. A gente não pode cair nessa armadilha. A gente já compartilha agora, né, esta entrevista aí para todas as pessoas que você conhece, para a família, para os amigos, para as pessoas do seu trabalho. Nós temos sim que cobrar, não é mesmo, doutor? Cobre do seu deputado que você votou para ele não aprovar este documento no Congresso, não é mesmo, doutor Shelby? Porque, sim, fere aí o direito das nossas crianças e a gente tem que se posicionar, não é mesmo, doutor Shelby? Muitíssimo obrigada, obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. É sempre uma alegria, um prazer, uma honra receber o senhor aqui, viu, na IPP-TV. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês. E que vocês tenham cada vez mais alcance e que todo o Brasil seja iluminado pela IPP-TV. Obrigado. Amém, doutor. Fica com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Obrigada mesmo.
É, gente, assunto sério, eu não falei? Manda agora, já compartilha com todo mundo que você conhece esta entrevista. Nós não podemos deixar isso passar. Como o Dr. Shelby disse, fere muito o direito aí das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Tem muita gente aqui no nosso chat. Quero mandar beijos e falar oi também. Priscila Basque está aqui com a gente. Tema muito importante e urgente. Precisamos lutar pela educação dos nossos filhos e lutar contra o ensino de ideologias nas escolas. A Luísa Helena está aqui também. Vilma Luquete, um beijo bem grande para você. Olha, muito obrigada. Odete está aqui também, que diz o seguinte: é minha indignação, a total indiferença da igreja. Pelo amor de Deus, acorda a igreja. A educação foi iniciada por ela. Está na hora de exercer a sua intervenção. Muito obrigada pela sua fala. Ela fala aqui para o Dr. Shelby, muitíssimo obrigado. O Edmilson diz o seguinte: a escola que antes era um lugar seguro, hoje, infelizmente, não é de confiança. A Odélia disse, nossas famílias estão sob ameaças. Elmira, olha quanta gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, sim, e temos como cidadãos aí cobrar dos nossos governantes que esse projeto não seja aprovado, não é mesmo? Porque assim, esse Plano Nacional de Educação vai valer pelos próximos 10 anos e aí fere o direito das crianças e dos adolescentes. Tema muito importante aqui no Tudo Mais hoje, já compartilha com todo mundo que você conhece. Nós vamos agora para um rápido intervalo, é bem curtinho, não saia daí. Na Ortega Odontologia, somos especializados em transformar vidas, construir novos sorrisos e desenvolver autoestima. Há mais de 10 anos, oferecemos tratamentos restauradores, estéticos, preventivos e muito mais. Aqui você tem odontologia sem dor e sem medo, em um ambiente preparado para consultas com sedação com óxido nitroso, que proporciona conforto e tranquilidade. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você. Fale com a gente pelo WhatsApp 11 95173 7961 ou pelo site www.ortegaodontologia.com.br. Ortega Odontologia. Aqui, o que mais importa é o seu sorriso.